Olá, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. E a gente vai hoje falar de operações com matrizes. A gente já tem uma aula introdutória de matrizes aqui no nosso canal. Você vai ver essa aula nesse card. Eu vou pedir para você olhar para essa aula primeiro, antes de vir aqui para essa aula de operações com matrizes. Essa aula vai ser dividida em diversas partes para que as aulas fiquem mais rápidas, mais diretas e que você tenha tempo aí, entre um trajeto e outro, consiga, assistir essas aulas com clareza e fechar esse conceito rapidinho, tranquilo? Então, gente, na organização matricial, na organização de uma matriz, a gente tem sempre assim as linhas e as colunas, né? Então aqui eu tenho coluna 1, coluna 2, linha 1, linha 2. Então essa matriz é chamada de matriz 2 por 2, certo? Na matriz ao lado, eu também tenho coluna 1, coluna 2, linha 1 e linha 2. É outra matriz 2 por 2. E quando as matrizes têm a mesma dimensão, a mesma estrutura, o mesmo tamanho de matriz, a gente pode fazer uma operação chamada soma e subtração dessas matrizes. Então perceba que para fazer essa operação, basicamente, soma e subtração, as matrizes devem ter exatamente o mesmo tamanho, certo? Tem que obedecer essa regra. Professor, e como que eu somo matrizes? É simples. Você vai pegar os endereços das matrizes. Então, eu vou separar aqui os elementos para você. Por exemplo, esse aqui é o primeiro elemento, amarelinho. Ele está na posição 1 da matriz A. E esse cara aqui, ó, o primeiro elemento, ele está na posição 1 da matriz B. O que é essa posição 1? Significa que ele está na linha 1 e na coluna 1. Isso na matriz A e na matriz B. Então, quando eu vou somar elementos, o que eu faço? Eu junto esses dois elementos, eu somo eles do mesmo endereço. Então, 2 mais 6 vai dar 8. Então, nessa soma aqui, esse elemento dá 8. A mesma coisa a gente vai fazer para somar o elemento da linha 1, coluna 2, elemento da linha 1, coluna 2 da segunda matriz. Então a gente soma esses dois elementos. 3 mais 4 dá 7. Então a gente tem o segundo elemento aqui, certo? A gente pode fazer isso para o terceiro elemento também, que seria aqui, ó, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 1. Então a gente soma 5 mais 1 dá 6. E por fim, pessoal, a gente soma os últimos elementos, Linha 2, coluna 2, com linha 2, coluna 2. Então eu deixei bem colorido aqui para você perceber que o elemento conversa exatamente com o seu correspondente, Então aqui a gente vai ter 7 mais 2, vai dar 9. Então essa é a soma dessas duas matrizes aqui, certo? Então, toda vez que você tiver que somar matrizes, verifique se elas têm o mesmo tamanho e aí é só ir combinando os elementos do mesmo endereço de matriz. E aí, fechou, tá? Na subtração, funciona da mesma forma, só que a gente vai subtrair esses elementos. Então, olha só, o primeiro menos o segundo. 2 menos 6 dá menos 4. 3 menos 4 dá menos 1. 5 menos 1 dá 4. E 7 menos 2 dá 5. Então a gente consegue fazer a subtração aí também, obedecendo exatamente as mesmas regras, obedecendo exatamente a mesma característica que a gente usou na soma, certo? E aí a gente tem a possibilidade de somar e subtrair matriz nesse elemento. Só que, gente, fiquem atentos com o seguinte, no caso da subtração, ela não é comutativa. O que significa ser comutativa? Na soma, se eu fizer A mais B ou B mais A, dá o mesmo resultado. Isso não acontece na subtração. E eu vou mostrar para você que isso não acontece. Então eu fiz aqui outras duas matrizes, tá? Matriz A e matriz B. A gente vai fazer A menos B e depois a gente vai fazer B menos A. E a gente vai verificar como que ficam os resultados desses elementos. Então olha só. 2 menos 3 dá menos 1. 7 menos 2 dá 5. Menos 1 com menos 4 dá menos 5. E 4 menos 5 dá menos 1. Então perceba que na primeira característica aqui, na primeira relação, a gente fez a subtração A menos B. O que acontece agora se eu fizer B menos A?
Então vamos lá, é essa menos essa agora, ó. 3 menos 2 dá 1. 2 menos 7 dá menos 5. 4 menos menos 1 dá 5 positivo. E 5 menos 4 dá 1. Percebe que os valores inverteram os seus sinais. Isso significa que as matrizes não são exatamente as mesmas mais, né? Porque a matriz, para ela ser igual, ela tem que ter todos os elementos iguais. E não é o que aconteceu ali. Então, A menos B dá um resultado diferente de B menos A. Então, toda vez que eu for fazer subtração de matrizes, eu tenho que respeitar a organização, a ordem dessas matrizes. Tudo bem? Então, nessa aula, a gente viu soma e subtração de matrizes. Muito tranquilo. Você, para fazer soma e subtração, você tem que trabalhar com matrizes do mesmo tamanho e somar ou subtrair os elementos do mesmo endereço da matriz, obedecendo então a sua posição de linha e coluna, como foi feito nesses exemplos. E lembrar que a subtração não é comutativa, ou seja, fazer uma matriz A menos uma matriz B é diferente de fazer uma matriz B menos uma matriz A. A ordem, nesse caso, vai importar. Beleza? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Viram mais aulas aí de matrizes, muito mais conteúdo, muito mais conceitos para você. Então, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e, gente, uma coisa muito importante, se inscreva no canal. A sua inscrição vale muito para a permanência deste canal no ar. Então, nos ajude, mandando aí sempre os seus comentários para que a gente possa ler e, claro, compartilhar com você o nosso conhecimento. Um grande abraço, galera. Até a próxima aula. Valeu. Tchau.